Porque não adianta achar que quando estiverem em conflito eles vão entrar num acordo de como resolver. Não vão. E aí as coisas sim podem começar a complicar de verdade. É possível constituir uma sociedade limitada com 2 sócios, sendo cada um deles detentor de 50% das cotas do capital social? No vídeo de hoje eu vou falar que sim, é possível, mas existem alguns riscos e eu vou te ajudar nesse vídeo a entender como mapear esses riscos e como redigir no contrato social e negociar com esse sócio a partir de agora. Essa distribuição igualitária das cotas ela é muito comum em pequenas e médias empresas. A grande questão é que nem sempre ela é vantajosa. Por mais amigos que sejam esses sócios, por mais parceiros, conhecidos a longa data, isso vai em algum momento gerar um conflito. Isso porque no decorrer da rotina da operação é comum e é esperado que os sócios tenham decisões conflitantes, que um queira ir para um lado, o outro queira para o outro, e até porque cada um terá a sua expertise, então cada um irá tomar uma decisão de um modo, enxergar a operação de um modo. Nesse momento, nós começamos um conflito. E como que você decide esse conflito se, a princípio, cada um tem a mesma quantidade de cotas e o mesmo peso na votação? E o que eu vou falar a partir de agora muda totalmente o jogo da sociedade, da redação desse contrato social e das regras postas entre os próprios sócios. Isso porque, como conversamos, nada impede que esses sócios tenham ali 50-50 e ok. A grande questão, quando falamos em sociedade, e aqui em qualquer sociedade, os sócios precisam ter muito bem definido as responsabilidades e obrigações de cada um. Quando nós não temos isso bem definido, eles acabam se misturando na rotina da operação. Por isso que é tão importante que o advogado ele entenda essa rotina da operação para que ele possa então redigir um instrumento jurídico que realmente corresponda à realidade e supra as necessidades daquela operação. E aí veja só, quando nós vamos redigir um contrato social e esses sócios têm cada um 50-50, primeiro de tudo nós precisamos definir o que cada um deles será responsável, qual é o setor que cada um deles ficará responsável. Um será comercial, o outro operação, um será vendas, o outro marketing, um será X e o outro Y. É importante que haja essa decisão e essa diferenciação para que, a partir do momento que falarmos nesse setor, o outro sócio pode ter 50-50. Mas nesse setor, quem toma a decisão é o sócio X. Nesse outro setor, quem toma a decisão é o sócio Y. Se nós não tivermos essa diferenciação e até um peso maior de um sócio em determinado setor e assunto, nós teremos um conflito gerado. E aí, nós começamos a disciplinar qual sócio é responsável por cada setor ou por um assunto ou assuntos dentro daquela sociedade. Então, nada impede que alguns assuntos eles possam decidir em conjunto e outros, um sócio decide sozinho. E mais, a gente pode colocar que todos os assuntos decidem-se em conjunto, mas se houver conflito entre eles, o voto com maior peso, quem decide aquilo será aquele sócio X ou Y. Isso é importante porque cada um, senão não faz nem sentido se juntar numa sociedade. Cada um tem sua própria expertise, cada um tem um domínio próprio para determinado assunto. E aí você disciplina isso. Isso não precisa estar necessariamente no contrato social, até porque é uma questão estratégica da rotina da operação. E aqui no contrato social nós teremos a publicidade, então nós poderemos colocar esse tipo de tomada de decisão mais estratégica, reunião de sócios, votos, vetos, o voto de Minerva, no acordo de sócios, não aqui no contrato social, porque não são questões que nós precisamos dar publicidade a terceiros, pelo contrário. E tratam-se aqui de regras de convivência, de tomada de decisão entre os próprios sócios, então não cabe a terceiros saber sobre isso. Isso por si só já resolve a maior parte dos conflitos, mas Lauren, digamos que os sócios não querem a princípio ter essa distribuição de responsabilidade, o que já começa errado porque eles vão a todo momento querer conflitar no que o outro está fazendo. E aí você não consegue ter uma rotina saudável, uma operação saudável e sustentável, mas ok. Vamos passar para uma outra possibilidade, que é trazer um mediador externo para isso. E aqui eu não falo de ir para uma câmara de mediação, não. Eu falo aqui de trazer um mediador externo. E aí seja um profissional habilitado, um jurídico ou contábil, a partir do assunto a ser tomado e de confiança dos sócios para mediar
aquilo entre eles, para mediar a conversa entre eles, essa tomada de decisão. Inclusive, podem os próprios sócios trazer que esse mediador externo, se ele não conseguir mediar um acordo, ele próprio pode decidir e impor isso aos sócios. Vejam que isso é algo que os próprios sócios podem impor a si. O quão maravilhoso é nós termos essa liberdade contratual de modo que as partes elas podem impor para si as próprias regras do jogo, desde que não viole legislação, mas nesse caso que eu estou trazendo, não viola, não há qualquer vedação também nesse sentido. O que nós precisamos aqui é sempre antecipar, seja no contrato social ou no acordo de sócios, como que esses conflitos serão resolvidos. Vamos dizer aqui que nós iremos disciplinar como se dará essa reunião de sócios. Mesmo que sejam dois, eles precisam se reunir para tomadas de decisão estratégica. Como se dará essa reunião? Os votos terão o mesmo peso? Se eles tiverem o mesmo peso, como que se resolverá um conflito? Porque um toma uma decisão, o outro quer outra decisão. Como que se resolve aqui? Não tem como a atividade empresária simplesmente parar, se suspender porque eles estão brigando entre si. Ou ok, aqui vamos chamar um mediador. Como que será esse mediador externo? Quem será? Quais as competências mínimas para isso? O que ele poderá ou não fazer? O que ele efetivamente mediará? Ele poderá decidir algo, impor alguma decisão sobre os sócios? E aqui é interessante também nós adentrarmos na questão de que mesmo que cada um tenha 50-50, nada impede que os lucros sejam distribuídos de forma desigual, nada impede que o prolabore de cada um seja diferente, nada impede que as regras societárias sejam diferentes para cada um deles. Até porque estamos falando aqui de empresários, e esses empresários podem dispor como se resolverão, como darão a manutenção na empresa, como se darão a distribuição de lucros, eventuais perdas e prejuízos, como serão resolvidos dentro dessa empresa. Por isso sim, nós podemos constituir uma sociedade limitada com 2 sócios e cada um com 50% de participação. A grande questão é que nós precisaremos dispor como serão resolvidas as decisões, a manutenção, a rotina dessa operação quando os dois não estiverem em acordo. O mais interessante é que cada um seja responsável por um setor específico. Mas se houver um conflito entre eles, irão dispor de um mediador externo ou terão um voto de Minerva a respeito ou outra forma de resolução daquele conflito, desse impasse, e que muitas vezes não é um conflito que simplesmente os dois não querem conversar mais entre si, mas que cada um tem uma visão sobre aquele negócio, então eles precisam de algum modo decidir para algum rumo. Então vejam também que não precisa ser nada muito complexo, mas nós precisamos de um mecanismo para que nesse momento onde tudo está lindo, eles já disponham como se dará quando tudo entrar em conflito. Porque não adianta achar que quando estiver em conflito eles vão entrar num acordo de como resolver. Não vão. E aí as coisas sim podem começar a complicar de verdade.